Ezequiel 37. A gente vai falar sobre algo. Quando o pastor falou a respeito de famílias blindadas por Deus, eu pensei aqui nesse texto, porque apesar de não estar falando diretamente de blindagem, mas está falando sobre a gente não olhar as coisas como elas aparecem aos nossos olhos, mas que nós possamos olhar as coisas como elas aparecem aos olhos de Deus, porque isso que é fé, é certeza daquilo que a gente espera e a convicção daquilo que a gente não vê. E quando eu falo disso, eu lembro de quando o médico falou para mim que minha esposa estava grávida. Eu discuti com o médico. Geralmente o médico ele fala uma coisa ruim e a gente teima com o médico dizendo que Deus vai dar vitória. No meu caso, o médico falou uma coisa boa e eu debati com ele, eu falei que não era possível. E interessante, né? O homem da fé discute com o homem da ciência. E era o homem da ciência que estava falando que vinha da boca de Deus e não o homem da fé. E meu filho está aí, daqui a pouco vocês vão escutar um grito, né? Então, o meu filho, perdão de me emocionar aqui, mas é porque ele dá muito trabalho, mas quando eu lembro de como Deus fez as coisas, eu fico impressionado. E eu trago isso, de certa forma, né, para ilustrar a ideia do Vale dos Ossos Secos. Eu acabei falando com meu filho, esqueci de dizer, né, que por isso que eu estou divulgando o livro, né, porque é um bezerro. Duas coisas lá em casa que não pode faltar, é leite e internet. Se faltar os dois, tem berro lá em casa. Então, voltando para cá, capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano do Senhor, tu o sabes. E eu gostaria de dizer para você que nada está perdido quando Deus está nas nossas vidas. Mais uma vez, nada está perdido quando Deus está nas nossas vidas. Amém. A gente tem aquela ideia, né, de eu preciso, lembrando da música dos Engenheiros do Havaí, você precisa de alguém que te dê segurança. E a gente vive buscando a tal da segurança. Só que não existe segurança. O que existe é a sensação de segurança. É claro que você confia que esse teto não vai cair. Você confia que um avião não vai cair na sua casa. Você confia que na estrada um motorista não vai estar drogado, vai vir na contramão e pegar o teu carro. Você acredita que não vai saltar uma roda de ônibus e acertar você. Você acredita. Você acredita que você está comendo aquele lanche ali na barraca e você não imagina que de repente ali tem algumas bactérias que vão arrasar com o seu organismo. Você bebe um caldo de cana e você não acha que tem barbeiro ali naquele caldo de cana. Então não sei se dá para perceber que você confia num monte de coisa. Mas quando é algo relacionado a Deus, muitas vezes nós falamos: não sei, Senhor, tu que sabe. Já reparou? E aí eu gostaria que você parasse para pensar em coisas que são vistas como caso perdido. Uma coisa é aquela briga de casal, né, que um fica chateado com o outro e aí depois resolve as coisas. Outra coisa, vou pegar uma experiência minha de ontem à noite. Estou eu indo fazer manutenção no celular. Para você que não sabe, meu nome não é Adélio Bispo, mas eu tenho 4 celulares também. E nesse caso, 2 estão ali para filmar. Se um der errado tem o outro, né? Esse aqui é o cronômetro, né? Por causa do tempo que eu tenho aqui em relação a você, né? E por causa do meu Espírito Santo particular. E o outro eu uso para grupos institucionais, onde eu falo com a Mary Help do grupo dos amigos da ABM, né? E aí, diante dessa situação, eu fui fazer manutenção num celular. E aí o cara começou a desabafar comigo, dizendo que estava pensando em largar a mulher. E eu falei: cara, mas você vai largar, outra que se arrumar também vai
ter problema. Claro, as mulheres daqui são perfeitas, mas as de lá, do Jardim Metrópole, elas têm problema, entendeu? E aí nesse caso eu falei, cara, tu vai largar essa, mas a outra vai ter problema. Não quero saber de ninguém. Aí eu pensei, vai ser longe? Não, eu vou sacudir uma aqui, sacudir uma ali e tal, e pronto, acabou, né? E nesse caso, eu falei, mas rapaz, o que está acontecendo? Já que ele começou a contar a vida dele, eu comecei a perguntar também. A gente já não gosta de saber a vida dos outros, né? E aí isso, não é porque de manhã, antes de eu ir trabalhar, eu tenho que buscar o pão, porque se eu não buscar o pão, ela não busca. Eu sempre pergunto para ela se ela quer uma coisa diferente para comer. Ela nunca pergunta se eu quero. E aí ela sempre pede para eu de repente pagar uma fatura de alguma coisa dela, depois ela vai me devolver, mas nunca devolve. E eu comecei, e lá no final ele falou, ele também, ela não está mais aquelas coisas. Você entendeu que é aquelas coisas, né? Eu não perguntei, mas eu entendi. E aí eu olhei, eu pensei assim, caramba, ele está falando de coisas que qualquer pessoa pode resolver. Porque a gente no início do namoro, né? Por exemplo, as meninas de hoje eu não sei, mas quando eu comecei a namorar, toda vez que eu chegava à casa da Gisélia, tinha um bolo, tinha um suco, tinha um refresco, tinha alguma coisa, né? Então, as meninas de hoje eu não sei como é que é, mas estou falando, uma impressão minha. Aí me acompanha aí, tá? Às vezes eu tenho a sensação de que apaga, e aí em relação a isso, o que acontece? Muitas vezes a gente se perde em alguns detalhes, coisas como com licença, por favor, obrigado, me desculpa. A minha esposa, ela é inscrita num canal do YouTube chamado Elaine Oliveira. E aí essa moça lá do sul do Brasil, ela está sempre fazendo algum tipo de vídeo a respeito de casais, né? Fez até um curso para casais, né? Para você contratar uma videoaula, uma coisa do tipo. E aí sempre que ela faz uma coisa, vem a Gisele com o vídeo, aqui, tu tem que assistir isso aqui. Aí nisso a menina está falando, tem que fazer isso. Eu falei, quase tudo isso que ela falou eu faço. Ela mal não faz isso. Eu falei, quase tudo, não sou perfeito, né? E aí, algumas coisas a gente não para perceber. E ela falou algo que eu guardei. Trate a sua esposa como você trataria a esposa de um amigo. Eu falei, pô, isso é absurdo. Quando ela desenvolveu, eu entendi. Porque quando a esposa do amigo, de repente, está no carro contigo, esqueci a bolsa, você volta sem reclamar para pegar a bolsa que ela esqueceu. Mas se é a sua mulher, pô, fulano, a gente já está aqui, a gente está atrasado. Claro, não é o que acontece aqui. Aqui é Rio de Janeiro, mas é lá no sul do Brasil, entendeu? Os homens lá são grossos. E aí nesse caso, quando eu olhei aquilo, eu lembrei realmente. Eu não sou de ficar falando um monte de coisa para a Gisele, eu sou de dar uma olhada mortal, né? Aquele olhar que, se assim pudesse, fulminava. E nesse caso, perdão, gente, eu sei que é um culto de família, mas eu brigo com a minha esposa, tá? Eu brigo, desculpa, pode me julgar. E aí, nesse caso, diante dessa situação, e na hora da raiva, às vezes, a gente fala algumas coisas que não devia. E pior que aquilo que foi falado na hora da raiva, que a gente lembra na próxima briga, né? Porque a gente vai brigar lá na frente, não sei quando, mas vai. E aí, diante disso, desculpa, gente. Eu estou pregando aqui, mas eu brigo com a minha esposa. E aí, em relação a esse caso, às vezes a pessoa ela tem aquela ideia de que assim, não vai mais para frente, acabou. Uma coisa é aquele filho que de repente pisou na bola, falou que ia chegar às 10 horas, chegou meia-noite. Aquela menina que está com aquele namoradinho da escola escondido. Outra coisa é o filho que já é gerente da boca de fumo e você não sabe. E quando você descobre, como é que faz? Ele está praticamente no caminho sem volta. Ou de repente, aquela pessoa que a mãe agora já está com uma doença que o médico desenganou, ou o pai de repente sofreu de um derrame e não tem mais como a gente resgatar aquele tempo que a gente vivia dizendo que ia ter para ele, né? Às vezes a gente que é crente, né?
Eu tenho que separar um tempo para ver meu pai, tenho que separar um tempo para ver meu pai, tenho que separar um tempo para ver meu pai. Até que um dia o pai começa a ficar num estado vegetativo e eu não fiz o que deveria fazer. Então eu estou começando a falar aqui só de caso perdido. Caso perdido, não estou falando de problemas comuns, caso perdido. Aquela situação em que você olha, por exemplo, e quer saber? Não tem mais jeito no ministério, não. O povo é muito cabeçudo, a gente fala e a pessoa não atende. A gente fala e não atende. Eu não sei você, mas se tem uma coisa para mim que é muito doloroso no ministério pastoral, é que você está vendo, o cara vai quebrar a cara, vai. A questão não é se, é quando. E aí quando você fala, em vez de ele falar assim, pô, o cara está preocupado comigo. Não, ele está se metendo na minha vida. Deu para entender? E aí o profeta Ezequiel, ele está mais ou menos nessa situação. Se você já leu o livro de Ezequiel, você vai ver que Deus está dizendo, eu acho que de novo, você vai ver que tem outro. Obrigado, pastor. Opa. Poxa, obrigado por me avisar. Como é que desliga isso aqui? Aperta direto? Opa. Aí não. Então tá legal. Obrigado, meu irmão, pela dica. Ele falou que era para chegar mais perto da boca. Então só abaixa um pouquinho, tá, meu santo? Porque eu prego gritado, aí vai incomodar vocês. Por isso que eu tenho costume de afastar, desculpa. Meu apelido no seminário era pregador de trem. E diante dessa situação, eu não sei se dá para você observar que Deus fala para Ezequiel, é um povo de dura cerviz. É um povo que você fala, e em vez desse povo se quebrantar, esse povo te resiste mais ainda. Só que eu vou fazer de você mais duro do que esse povo de dura cerviz. Então você vai ver, sabe, Ezequiel vai espinafrando, Ezequiel bate doído. Só que ele não bate doído porque ele é sádico. Mas eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe, não sei quantos aqui conheceram a sandália Karina. Aquilo foi made in inferno, né? Aquilo ali foi inventado por Satanás. Aquela sandália, ela era terrível, dura. Quando batia assim, marcava. Imagina, eu crioulo marcado, né? Será que você processado porque eu me chamei de crioulo? Hoje em dia não pode mais falar essas coisas, né? O gordo é obeso, o velho é idoso, a velha é comunidade, o crioulo é afrodescendente. E aí nesse caso, quando ela batia, você marcava. Aí quando arrebentava a sandália, eu pensava assim, acabou. Não, ela botava grama, ficava pior, irmão. E aí, diante daquela situação, o que eu pensava? Minha mãe não gosta de mim. Só que a Bíblia diz que Deus fala assim para o seu povo, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, você pois zeloso e arrepende-te. Esse mundo pode ser mimimi, mas Deus não é desse mundo. E Deus trata dos seus filhos. Vou fazer assim então. Deus trata dos seus filhos. Deus cuida de nós. E como dizia minha falecida mãe, pé de galinha não mata pinto. Irmãos, eu vi a irmã com esse copo d'água, me deu uma sede. Tem como alguém me dar um copo d'água? Não, irmã, perdão. Inveja é pecado, né, gente? Mas desculpe, eu vi. Aí nesse. Gente, o cara vem de fora para pegar o copo d'água da irmã, né? Desculpa, gente, perdão. Aí era para ele? Então tá bom. Então, legal, vai ganhar desconto no meu livro. Em relação a isso, né, eu gostaria, sabe, que você observasse que aqui o profeta já é aquela mãe mais light. Como assim, olha, eu falei isso tudo para vocês. Mas sabe por quê? Vocês não ouviram, por isso quebraram a cara. Vocês não temeram, por isso quebraram a cara. Vocês não deram atenção, por isso quebraram a cara. Porque o povo de Israel está desse jeito como o Vale de Ossos Secos, sabe por quê? Desde lá de trás, quando o povo está entrando na terra prometida, Deus está dizendo, olha, se vocês fizerem o que esses povos aí estão fazendo, eu vou tirar vocês daí, igual eu estou tirando eles. E assim como eu estou usando vocês como instrumento meu para tirar esse povo daí, eu também vou usar outros povos para tirar vocês. E foi o que Deus fez usando a Babilônia e a Síria.
E aí eu me lembro de uma irmã, que a gente estava saindo da igreja, aí estava tendo um tiroteio. E aí nisso, estava tendo incursão policial e tudo, lá na Venda Velha, né? Lá na Venda Velha é perigoso, mas aqui é Belfor Roxo é outro livro, é quase Zona Sul. E aí nesse caso, quando eu falei para ela, Graça, entra no carro. Não, pastor, Roberto veio me buscar, o marido dela. Graça, entra no carro, Roberto veio me buscar. Graça, entra dele, ela entrou. Eu falei, a Bíblia você não respeita, mas a palavra respeita. Entendeu? Como a arma do pastor é isso aqui, tu não escuta. Mas se a arma do pastor fosse isso aqui, tu escutaria, né? Então, entende como é que são as coisas? O indivíduo, ele está numa curva perigosa e ele mete o pé, mas se estiver dizendo fiscalização eletrônica, ele reduz. Ou seja, ele está mais preocupado em perder 100 e poucos reais do bolso do que perder a vida. E dá para entender que muitas vezes nós precisamos de tomar uma sacudida da vida para a gente melhorar. E aí o povo estava ali como um vale de ossos secos, como consequência dos seus pecados. Do que se queixa o homem? Queixe de seus próprios pecados. Eu costumo dizer para mim mesmo, eu não posso reclamar da esposa que eu tenho. Ninguém botou um revólver na minha cabeça para eu casar com ela. Eu escolhi. Amém. Eu não sei se dá para perceber isso. A gente tem a tendência de terceirizar a culpa, de delegar responsabilidades. Não. O mundo pode ser mau, mas eu tenho a palavra de Deus para me orientar. Mas o irmão na igreja me ofendeu. A igreja não é céu e eu não ofendo ninguém. Fulano falou mal de mim e eu não falo mal de ninguém. Fulano mentiu para mim e eu não minto para ninguém. Ele não devia ter feito isso. E quantas coisas eu não devia ter feito e Deus me perdoou? Deu para entender? O problema é que a gente vai de questiúncula em questiúncula na família, até que chega uma hora que morre a pessoa. E a gente pensa assim, meu Deus, deu vontade de falar, né? Devia ter me preocupado menos, mas o último que fez isso na internet deu ruim, então deixa quieto. Quantas vezes a pessoa, ela fica brigando por tanta coisa, problemas pequenos. Daqui a pouco seu pai morre, daqui a pouco sua mãe morre, daqui a pouco você morre, daqui a pouco acabam as coisas. Está aqui um pastor que cansou de ir a sepultamento, e aí está aquela pessoa fazendo aquele show, minha mãe, aí aqui dentro fica assim, miserável, não lavava uma louça, e agora está fazendo isso. Desculpa gente, o meu lado ruim é assim. Se você vê coisa boa em mim é por causa de Jesus, não é por minha causa. Ou então às vezes aquela irmã que chega e fala assim, pastor, meu marido, não sei o que lá, a vontade que eu tenho de falar para ela é o seguinte, larga essa mala, mas antes de largar dá uma coça e bota na água com sal. Mas esse é o meu perdão. Como eu sou pastor, eu não tenho que falar a minha vontade, tem que ser a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia diz, Jesus está dizendo, você tem que amar, perdoar. Deu para entender? A gente muitas vezes, deixa a coisa aí para o vale de ossos secos. Mas ainda assim, como Deus foi misericordioso com Israel, e como profeta, ele trouxe uma mensagem de conforto para quem já estava no caso perdido, que era o caso de Israel, que foi para o exílio, ia ficar 70 anos. Como disse, água boa, irmão, obrigado. Como por exemplo, disse Sérgio Lopes, quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor, sofrer de vergonha e dor, caminhava triste, o povo forte do Senhor. Jerusalém, por que deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. E aí nisso ele fala, Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E aí eu gostaria de pedir isso para você. Diante do caso que parece ser perdido, em vez de você falar o que você está vendo,
Fale o que você está crendo. Em vez de você falar o que está aos seus olhos, fale o que a palavra de Deus te mostra pelos olhos da fé. Que você possa olhar: meu filho está na boca de fumo, mas ainda há esperança. Meu marido está querendo sair de casa, mas ainda há esperança. Esse caso aqui de doença, o médico deu um ultimato, mas ainda há esperança, porque a última palavra sobre a minha vida vem do Senhor. Amém, gente. O problema é que nessa hora, sabe o que a gente faz? A gente faz coro com o diabo. É mesmo, né? Tem jeito não. É assim mesmo. E aí, irmão, como é que está seu marido? Rapaz, sabe como é que é, né? Sabe como é que é fulano, né? Sabe como é que é? É sim, entendeu? E a igreja? Minha igreja? Sabe como é que é minha igreja? Igreja é tudo igual, só muda de endereço. Entende? A gente tem mania de falar de acordo com aquilo que o diabo nos mostra, e não necessariamente falar aquilo que Deus está fazendo. Ouça a palavra do Senhor aos seus filhos. Assim diz o soberano Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Só que para isso aqui, tem que ouvir. Tem que ouvir. Eu não sei se você percebe que você chegou onde chegou. Você tem o que você tem, e você sabe o que você sabe, por causa das pessoas com quem você conviveu, por causa dos conselhos que você ouviu, e por causa das coisas que você se dispôs a fazer. Porque o diabo tenta todo mundo. Tem gente que cai, tem gente que cai feio, tem gente que não cai, tem gente que pede ajuda e se levanta, e tem gente que rejeita ajuda para levantar. É o mesmo diabo, mas cada um age de um modo diferente. Deus está com a mão estendida. Uns recebem a bênção, uns rejeitam a bênção, uns dizem que não é Deus que está fazendo. Está dando para entender? É o mesmo Deus, mas cada um com um olhar diferente. Então não sei se deu para você perceber. E aqui está dizendo o texto: olha, eu profetizei conforme a ordem recebida. Igreja, se você é atalaia de Deus, você tem que falar o que Deus mandou falar. O problema é que a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer amigos às custas da palavra de Deus. Faça amigos às suas custas. Às custas da palavra de Deus, não. Na palavra de Deus tem que ser o que Deus está falando, não o que a gente quer falar. Lembra do que eu falei aqui agora há pouco? Tem marido que, se eu fosse Deus, eu diria: larga esse miserável. Mas eu não sou pastor para falar o que eu quero. Eu sou pastor para falar o que a Bíblia diz. Amém. Deu para entender? O que eu quero é o que eu quero, mas o que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz. Quando Davi estava animado: eu vou construir o templo, eu vou fazer, eu vou acontecer, e ele conversa com Natan, o profeta fica assim: poxa, é legal. Só que Deus fala assim: Natan, volta lá e diz que não vai ser meu. O profeta estava super animado, esse era o coração do profeta, mas não era a palavra de Deus. Mas Natan era homem de Deus, era homem de Deus, mas deveria fazer a vontade de Deus e não a própria. E aí eu fico pensando: como é que o Natan volta? Davi, essa. Deu para entender? E aí, diante desse caso, o que a gente observa? Eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. E aí, diante desse caso, diz o texto que a seguir ele me disse: profetize ao espírito. E aí, diante dessa situação, onde eu quero chegar, meu irmão? Eu gostaria que o tempo já foi, gente, já foi. E aí nisso, diante desse caso aqui, o Espírito disse para ele: profetize, filho do homem, e diga: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro cantos, ó Espírito, e sopre desses mortos, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Então você percebe que assim, antes do Espírito veio a estrutura.
E o que acontece com a gente na maioria das vezes? A gente quer começar pelo acabamento, a gente quer começar pelo telhado. Não. O pastor que eu sou hoje não surgiu hoje. O pai que você é hoje não surgiu hoje. Está dando para entender? O motorista surgiu hoje. Assim como a gastrite que você tem hoje não surgiu hoje. O pneuzinho da barriga que você tem hoje não surgiu hoje. Eu não sei se dá para você perceber. Miséria, prosperidade, saúde e enfermidade é coisa de passo a passo, dia a dia. São hábitos construídos a cada ritual. Hoje pela manhã eu levanto. Ontem à noite a internet deu problema. Eu ligo, até porque hoje em dia celular é uma parte do corpo e internet é parte da vida, né? Então devia ser umas 11 e pouca da noite, eu liguei para reclamar de problema de internet. O cara falou que não podia porque estava em manutenção. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é o quê, irmãos? Orar o que devia fazer, irmão. Não foi orar, não, fui na internet. Aí, tá funcionando. Aí quando eu vejo o Twitter de um pastor amigo meu, aí ele fala, aí tá assim uma postagem dele: ó smartphone, eu ouço a tua voz a cada manhã. Foi um soco no estômago. Foi um soco no estômago. Que quando eu vi aquilo, eu falei assim: Senhor, e ainda vou pregar hoje. Ainda bem que eu avisei agora, né? Se eu aviso antes, eu não prego. Deu para entender? Pode me julgar. Eu também estou lutando para não entrar no vício da internet. E aí nisso, quando eu olhei, eu falei: sabe o que eu fiz? Fechei e fui orar. E comecei a pedir perdão. Porque de ritual em ritual, eu vou me construir um pastor que talvez eu não queira ser. Entende? Fulano é corrupto porque ele roubou milhões. E eu peguei a caneta lá no meu escritório. Irmãos, eu já dei estudo bíblico na minha igreja, falando sobre andar no Espírito, imprimindo o estudo na matricial da empresa onde eu trabalhava. A diferença de um ladrão para o outro é a oportunidade. Está dando para entender? Fulano traiu uma mulher, aquele safado. E eu que olhei o decote da irmã ali. É questão de oportunidade. Uma só mostrou o decote, a outra mostrou o resto. Deu para entender? Então não sei se dá para perceber que quem eu sou no público é construído no privado. E a gente está construindo passo a passo, dia a dia. Quem você quer ser amanhã? Começa agora. Quem você quer ser daqui a 10 anos? Começa agora. Mas para isso tem que ter humildade. Para isso tem que ouvir conselho. Para isso tem que ouvir o pai e a mãe. Minha mãe fumava, como é que ela fala para eu não fumar? Meu Deus, deve ser burro. Já que ela fumava, ela está deixando claro que não é um bom caminho. Escuta. Deu para entender? E aí, diante desse caso aqui, primeiro, a estrutura. Aí agora sim, agora que tem a casa, agora ele morre. E aí vem o espírito. Até porque o corpo sem a vida não é nada. A roupa sem o corpo não é nada. A estrutura sem gente não é nada. O que adianta ter um lar cheio de gente, mas não é uma família? Estamos casados há 35 anos. Quando foi a última vez que deu um beijo na boca da mulher? E aí? Porque se tem amor, pode até faltar dente, mas se tem amor, tem beijo, meu Deus. Deu para entender? Ah, mas eu estou na andropausa, eu estou na menopausa. Hoje em dia tem reposição hormonal, tem a pílula mágica, tem um monte de coisa. Está dando para entender? Cadê aquele fogo lá de quando era solteiro? Na hora da intimidade física, todo mundo tem disposição. E da intimidade relacional? Sogra, cunhado, time diferente. Porque isso faz parte da vida. Por trás do rostinho bonitinho da menina que você quer namorar, tem o cunhado, tem o sogro, tem a sogra, tem o tio, tem a tia. Deu para entender? E se a gente não construir algo estrutural, a gente não suporta, porque a vida não é mole. E aí, terminando para não queimar o pastor Wilson, né? Observando aqui, diz o texto, né? Quando ele profetiza
né? Profetizei conforme a ordem recebida, observa bem, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era o que? Vê aí, irmão, versículo 10, se puseram em pé, e eles eram o que? Aquele vale de ossos secos se transformou no que? Exército. Em que? Exército. E aí eu gostaria que você pensasse nisso. Quando você olhar as coisas ao teu redor, não veja as coisas como elas são, mas vejam como elas podem ser. Hoje o seu filho é desse jeito, mas Deus colocou ele na sua casa. Para quê? Para você moldá-lo, para ele ser alguém melhor. Hoje, de repente, tem aquele irmão na igreja que parece que foi batizado no limão. Deus colocou ele perto de você. Para quê? Para você, parecido como Jesus, ajudá-lo a ser uma pessoa melhor. Ah, aquele meu patrão é um oprimido, por isso Deus te colocou lá. Ah, o meu vizinho, Deus não colocou você como vizinho daquele cara para ficar falando mal dele. Deus colocou você lá para ser Jesus na vida dele. Deus colocou você lá para fazer aquele vale de ossos secos ser um grande exército. Amém. Eu não sei se estão percebendo, Senhor abençoou a minha casa, Deus abençoou, botou você lá. Amém. Abençoou a minha igreja, Deus abençoou, botou você aqui. Amém. Dá para entender? O problema é que a gente, quando fala Deus abençoa, a gente está querendo que Deus faça alguma coisa, enquanto eu fico, deitado eternamente, esplêndido. Deu para entender? E aí, diante disso, pode falar, você me tornou. E aí, nesse caso aqui, diante disso aqui, o que acontece? Deus transforma. Onde Deus está vendo, quer ver uma coisa? Sabe esse cara que está falando aqui com vocês? Ele bebe desde antes dos 8 anos de idade. E a última vez que ele botou um gole de álcool foi aos 20 anos de idade. Olha quantos anos bebeu. Esse cara aqui com 16 anos era levado para casa, carregado, sem lembrar o que tinha acontecido. Mas vocês vão Deus que pega o vale de ossos secos e faz um poderoso exército. Amém. Aleluia. Entende? De alguém olhar e falar assim, esse cara não tem mais jeito. Então, se você, querido, está diante de uma situação que alguém diz não tem mais jeito, você pode pensar o seguinte: opa, então eu estou no tempo certo para o milagre, porque o milagre só acontece onde as pessoas dizem não tem mais jeito. Amém. O milagre só acontece quando as pessoas dizem não tem mais jeito. Alguém disse que teu filho não tem mais jeito, alguém disse que seu marido não tem mais jeito, alguém disse que você não tem mais jeito, foi mandado embora do trabalho, 50 anos de idade, como é que vai fazer para sustentar a família? Não tem mais jeito. Opa, essa é a hora de Deus para a sua vida. Amém. E aí, então ele me diz: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. É bom lembrar, esse texto não foi escrito para o Redentor, foi escrito para Israel. O que eu estou fazendo é aplicar. E aí, nesse caso, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Então, talvez, eu falei aqui de casos de pessoas ao seu redor, mas talvez o que parece caso perdido seja algo em relação a você. Talvez você seja a pessoa quebrada aqui, ou quebrada porque tomou decisão errada, ou quebrada porque esbarrou com alguém que tomou decisões erradas. Não sei qual é a situação. Eu só sei que o povo de Israel estava com aquela ideia assim: a gente não tem mais jeito. E aí diz aqui o texto: por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo. O mesmo Deus da palmada é o Deus da goiabada, né? Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Eu não sei, vocês têm uma música que fala de restauração, alguma coisa assim? Alguma coisa que possa fazer esse pessoal voltar para casa, como assim? Ainda tem jeito para a minha vida? Pense em alguma coisa. Se tiver, me ajuda aqui para a gente terminar com a oração. E aí nisso, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos. Eu vou abrir os seus túmulos. Talvez sua situação profissional esteja no túmulo. Talvez a sua saúde esteja no túmulo. Talvez o seu casamento esteja no túmulo. Talvez a sua relação com o seu pai ou com a sua mãe esteja no túmulo. Talvez
o seu diálogo com seu filho esteja no túmulo. Mas assim diz a palavra do Senhor para Israel, e eu quero aplicar para a sua vida. Olha, você está dizendo isso, mas vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Ou seja, o seu Deus é o Deus da segunda chance. Amém. O seu Deus é o Deus da oportunidade. O seu Deus não vai jogar na sua cara o seu vacilo. Porque se tem uma coisa que a gente faz nessa vida, é errar. Se tem uma coisa que a gente faz nessa vida, é falar uma coisa e fazer outra. Se tem uma coisa que a gente faz nessa vida, é caçar problema. Mas Deus não é igual a gente que joga na cara. Deus é o Deus que estende a mão e fala assim: olha, eu tenho uma nova história para você. Amém. Eu tenho uma nova história para você. Amém. O melhor ainda está para chegar, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Bota a tua boca no pó, porque talvez assim ainda há esperança. E aí, aqui a gente observa: quando eu abrir os túmulos de vocês, meu povo, ou seja, o povo fez idolatria. O povo queimou as crianças ao Deus Moloque. O povo fez prostituição cultural. O povo bateu, matou, prendeu, maltratou profetas. Mas ele fala: meu povo. Sabe por quê? Deus é como um pai, por exemplo. Eu não amo meu filho pelo que meu filho faz. Eu amo meu filho porque é meu filho. Amém. Deus não ama você porque você vem em todos os cultos, e não deixa de amar você porque você não vem em nenhum. Deus não ama você porque você dá oferta de R$100, e Deus não deixa de amar você porque você não dá oferta nenhuma. Deus ama você porque você é filho dele. Deus ama essa igreja porque Jesus morreu por ela. Deus ama a gente porque nós somos o povo dele, não é porque a gente merece. Não há nada que a gente faça para Deus nos amar mais, e não há nada que a gente faça de errado para Deus nos amar menos. Ele nos ama e ponto. Como não se apaixonar por alguém assim? Amém. E aí Deus está dizendo aqui: olha, eu vou abrir os túmulos, vou fazer vocês sair, meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Então, os irmãos fiquem à vontade. Pastor Wilson. Enquanto eles estiverem tocando e cantando,